Fala, galerinha! Hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto aqui de estudo da legislação da EBSER. A gente já concluiu a parte que fala da lei da criação da EBSER, que é a Lei 12.550 de 2011. E agora, hoje, a gente vai começar com o conteúdo aqui sobre o Estatuto Social da EBSER, que é o nosso decreto 7.661, também de 2011, tá? Uma coisa que é muito importante que eu diga aqui para você. Se você chegou nesse conteúdo agora, é importante que você pare aqui, veja a playlist aqui no meu canal de legislação da EBSER, assista as 3 partes da aula da Lei de Criação da EBSER, número 12.550, para que você entenda todo esse percurso histórico, tá? Aqui a gente também vai precisar dividir as aulas do Estatuto Social da EBSER, porque ele é longo e eu não quero aqui trazer uma chuva de conteúdos para você e simplesmente despejar para que você entenda, para que não fique realmente sobrecarregando a tua mente. Então, aqui também a gente vai dividir entre 3 e 4 partes. E após essa parte aqui do Estatuto Social, ainda teremos regimento interno e código de ética e conduta dos servidores. Esses 4 eixos fazem a parte de legislação da EBSER, que vão constar na sua prova. Pelos editais anteriores, são 5 questões na sua prova. E eu estou trazendo tudo aqui muito destrinchadinho, mastigadinho, para que você realmente gabarite essa prova. Então, todo mundo aqui que é meu aluno dessa playlist de preparação para a EBSER, de legislação da EBSER, tem a obrigação moral de gabaritar essas 5 questões, tá? Agora, sem mais delongas, vamos começar a aula. Eu só peço que, se você está gostando dessa preparação, desse conteúdo, deixa seu like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não é inscrita, se inscreve e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo dessa série que a gente está trazendo de preparação para o próximo concurso da EBSER, onde você vai conseguir alcançar uma das vagas do edital. Vamos lá. Eu vou trazer aqui primeiro para vocês uma visão geral. E aí, em alguns pontos, vocês vão perceber que vai meio que recapitular o que a gente viu na lei de criação da EBSER. Mas é importante que você tenha em mente que a lei de criação é uma parte mais geral. E aqui no Estatuto Social a gente vai aprofundar esse conteúdo, vai destrinchar muito mais para que você entenda o real objetivo da EBSER, a sua finalidade, seu objeto social, tá bom? Então fica aí ligadinho e presta atenção em tudo para realmente gabaritar essa prova, tá? Visão geral. A empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, é uma empresa pública de capital fechado, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio vinculado ao Ministério da Educação. Só até esse ponto aqui, a gente já tem várias informações importantes que podem estar na sua prova, como já estiveram em diversas provas anteriores. Por quê? Tiveram várias provas que traziam que a EBSER era uma empresa com personalidade jurídica de direito público e não é. Ela é personalidade jurídica de direito privado, como eu até mencionei com vocês aqui na Lei 12.550. E por que isso? Para dar celeridade aos seus processos, tá? Ela tem um patrimônio próprio, que a gente vai falar sobre esse patrimônio da EBSER um pouquinho mais à frente e aprofundar nele. E vinculado ao Ministério da Educação, muitas pessoas confundiram nas provas anteriores esse vínculo. Quando a gente não estuda ou quando não se aprofunda no conteúdo, pode gerar uma confusão, porque é uma empresa que gere hospitais. Então, quando a gente pensa em hospital, assistência à saúde, a gente pensa no Ministério da Saúde. Mas o vínculo dela é com o Ministério da Educação, e vocês vão entender o porquê também um pouquinho mais à frente. E ela vai ser regida por este estatuto, que está no decreto 7.661 de 2011, pela lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, pela lei 12.550, que a gente já estudou aqui, também de 2011, pela lei 13.000
303, de 30 de junho de 2016, pelo decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislações aplicáveis. E aí você pode pensar, Gi, eu tenho que decorar tudo isso? Tem, mas eu vou te dizer o porquê. Quando a gente pega o edital da EBSER, o edital da prova da EBSER, ele vai trazer para a gente a parte de estudo. E aí você vai ver Lei 12.550, Decreto 7.661, que é esse que nós estamos estudando agora, Regimento Interno atualizado e Código de Ética e Conduta dos Servidores. E por que eu tenho que saber que a EBSER ela vai ser regida por todas essas outras leis que não estão constando aqui nessa parte de estudo da legislação da EBSER? Porque aqui no início do decreto, que traz o nosso Estatuto Social, o Estatuto Social da EBSER, traz essa informação para a gente. Então, isso pode ser abordado na sua prova. Portanto, você vai fazer um print dessa tela, um print dessa parte e vai colocar no seu cantinho de estudo, no seu caderno, para que com frequência você dê uma olhadinha quais são as leis e os decretos que regem a EBSER, tá? E aí, isso aos pouquinhos vai entrando na sua mente, você vai conseguindo absorver. E aí, quando você vê na hora da sua prova, se essa for uma questão que esteja lá, você vai saber responder, tá? E aí, tem outra parte aqui também muito importante que a gente precisa recapitular. A EBSER terá sede e foro em Brasília. Eu falei para vocês também na aula passada que toda a questão administrativa da EBSER é em Brasília, sede e o foro para questões legais. Ela pode criar escritórios, representações, filiais, subsidiárias, dependências em qualquer região do país, desde que seja para o desenvolvimento das atividades inerentes ao seu objeto social, tá? Administração, Brasília. Fórum, Brasília, para questões legais. Mas escritórios, representações, filiais, subsidiárias, dependências, se for para atender ao seu objeto social, pode ser em qualquer região do Brasil, tá? A rede EBSER é composta pela administração central, pelos hospitais universitários federais geridos pela EBSER, além de, como eu falei, escritórios, representações, dependências, filiais e subsidiárias criadas pela empresa no país, tá? Então, isso aí deixa bem redondinho para a gente tudo que ela, em qual canto que ela pode estar e qual atividade ela vai desempenhar em cada um desses lugares. Outra coisa que é importante dizer para você, e aí você tem que ter isso também na sua mente muito certinho. Isso gerou até uma certa polêmica quando a EBSER ela foi criada, né? O prazo de duração da EBSER ele é indeterminado, e aí muita gente teve dúvida, meu Deus, eu faço esse concurso, se eu já sou concursado, já sou estatutário, meu concurso não é CLT, é estatutário, e aí ficava na dúvida, eu faço, não faço, vale a pena, não vale a pena, porque tinha medo da empresa ser criada e, de repente, ela não dá certo, ela ser extinta, mas a gente vê aí que já tem anos, né, da EBSER aí inserida, né, atuando e realmente cumprindo o que ela se propõe, o que ela veio a fazer, que é gerir esses hospitais universitários, que é reativar leitos ociosos, por falta de material, por falta de recursos, por falta de pessoal. Então, assim, ela veio, se firmou, se solidificou e hoje, quem não quer uma vaguinha nesse concurso, né, gente? Eu sei que você que está aí me assistindo do outro lado sonha com a sua vaga, sonha com o seu contra-cheque lá de servidor da EBSER. Por quê? Porque ela remunera bem o seu profissional. Não é que se diga, nossa, é um salário excepcional, mas é um salário adequado. É um salário adequado à carga horária que ela traz para esse servidor cumprir. Então, claro que todo mundo quer receber um salário bom, um salário adequado, ter uma carga horária digna de trabalho. E aí, tenham em mente isso, tá? Seu prazo de duração é indeterminado, não tenham mais medo de fazer prova da EBSER, vamos lá, vamos alcançar esse cargo e eu tô aqui com você para te levar a essa aprovação. E aí, outra coisa que eu queria trazer para vocês, bem importante, que vai estar, e aí eu digo para vocês, pode anotar, vai estar na sua prova uma questão sobre o objeto social da EBSER.
com toda certeza do mundo. E vocês vão lembrar de mim na hora de fazer essa questão, porque vocês vão acertar, tá? Essa parte, ela está no artigo 4 do nosso decreto 7.661 de 2011, que traz o Estatuto Social da EBC. E aí é importante também frisar um ponto aqui, tá? Esses que eu trouxe aqui, esses 6, são os principais, são os mais importantes, foram os mais presentes e recorrentes nas provas que eu avaliei da EBC para construir essa aula. Mas é importante que você, no seu estudo no dia a dia, pegue esse decreto na íntegra, leia todo ele e veja todo esse artigo completinho, para que você entenda o geral do objeto social da EBC. Porque se eu fosse trazer, quase não sai. Se eu fosse trazer tudo aqui, ia ficar um conteúdo muito amplo, muito denso, e vocês vão ver que algumas partes complementam outras, então tem relação, e aí a gente, com esses 6, consegue ter uma visão geral. Mas, como eu digo, você precisa ler na íntegra tanto a lei, quanto o decreto, quanto o regimento interno, como o código de conduta, tudo você precisa se apropriar, tá? Lê lá a lei, tem uma visão geral, lê o decreto e vem para a aula, tá? Para a gente fixar esse conteúdo de uma melhor forma. Então, vamos lá. Pensando no objeto social da EBC, para que ela foi criada, o que é que ela presta, como é que ela desenvolve suas atividades. Então, a EBC, ela vai prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à população no âmbito do Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante que vocês sublinhem aí no seu caderno, no seu resumo. Serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico no âmbito do SUS, tá? Porque eu vi chuva de questões sobre isso. E aí eles trocavam de toda forma que você possa imaginar. Dizia que não era gratuito, que era no âmbito da assistência privada, enfim, trocava tudo que podia para que aquele candidato desavisado escorregasse nessa casca de banana. Mas você não vai fazer isso, tá? Prestar serviços de apoio à gestão hospitalar, com otimização de processos e serviços, implementação de sistema de gestão, monitoramento de resultados, bem como o desenvolvimento de outras atividades afins. A EBC, ela veio para realmente prestar essa gestão qualificada desses hospitais, da assistência hospitalar. A gente tinha muito hospital universitário super precarizado por falta de profissional, por falta de material, por falta de recurso. Eu falei para vocês em uma das aulas da lei de criação da EBC que a partir do momento que existiu o contrato com a EBC, ela tinha 1 ano para reativar aqueles leitos por falta de recurso, material e pessoal. E aí, isso aqui traz para a gente também essa visão, tá? Esse apoio à gestão hospitalar é muito importante. Prestar serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão nas diversas áreas de conhecimento, com vistas à inovação, ao ensino e aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública. Isso foi outra parte que despencou nas provas. Formação de pessoas no campo da saúde pública, que eles também trocavam. Formação de pessoas no campo da assistência privada e trazia aquelas trocas pontuais de nomenclatura para realmente, quando a gente passa a visão assim geral, não percebe que uma palavrinha ali está diferente. Então, quando você pegar para responder a sua prova, no dia da sua prova, no dia da sua virada de chave de sucesso e de aprovação, quando você vê um parágrafo mais extenso, vai lendo devagar. Olha palavra por palavra, para que você não seja pego de surpresa aí na troca de uma palavra ou outra, tá? Promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional, contribuindo para a qualificação profissional no campo da saúde pública no país. Mais uma vez, saúde pública. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa, cuja vinculação com o campo da saúde pública torne necessária a cooperação. Em especial, a implementação de residência médica, uniprofissional ou multiprofissional no campo da saúde, nas estratégias, em regiões estratégicas e nas especialidades específicas para o SUS.
Então, tenham em mente que isso também a EBSER tem um olhar. O que é que está precisando mais atualmente? Quais as regiões estratégicas para o SUS? Então, o que é que ela pode desenvolver ali de ensino, de pesquisa, para que realmente ela forme essas pessoas no campo que o SUS precisa, que ela desenvolva as atividades do campo específico que o Sistema Único de Saúde está precisando, tá? Prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas, promovendo, estimulando, coordenando, apoiando e executando atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento da saúde pública no país. Então, realmente é esse olhar em inovação, em produção de conhecimento, em realização de pesquisas, tá? Também faz parte do objeto social da EBSER. E aí, aqui tem algumas observações bem importantes para que você anote também aí no seu caderno, no seu resumo, e tenha isso muito bem estruturado na sua mente. As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde desenvolvidas pela EBSER estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do SUS, tá? Não esquece disso. Olha essa palavrinha exclusivamente, integralmente. Então, é Sistema Único de Saúde, ponto e acabou, tá? 2. No desenvolvimento de atividades de ensino, a EBSER observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação. Como eu falei para vocês, ela é uma empresa que ela vai gerir hospitais universitários. Então, quando eu falo para vocês que ela atua na formação de pessoas para o campo da saúde pública, em residência médica, multiprofissional, são atividades de ensino, desenvolvidas relacionadas ao ensino. Então, numa atividade de ensino, ela vai ter que observar a Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação. Já quando a gente parte para a parte de assistência à saúde, ela vai ter que observar as orientações da Política Nacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério da Saúde. O que é que eu preciso dizer para você, para que você entenda e não confunda? Primeiro, a EBSER, ela é vinculada ao Ministério da Educação. O vínculo dela é com o Ministério da Educação. Mas quando a EBSER for realizar atividades de assistência à saúde, ela vai observar a Política Nacional de Saúde de responsabilidade do Ministério da Saúde. Mas quando ela for realizar atividades de ensino, ela vai observar a Política Nacional de Educação do Ministério da Educação, tá? Então, separa isso na tua mente. Anota isso no teu caderno para que você não confunda na hora da sua prova. E aí a gente vem aqui para a parte dos recursos da EBSER, né? Como são constituídos os recursos da EBSER? De onde vem a sua renda, tá? Então, a gente tem aqui 3 fontes de renda da EBSER para constituir esses recursos. Primeiro, as dotações que lhe forem consignadas no orçamento da União. A União tem que destinar do orçamento dela uma porcentagem, um percentual X, um valor X para a EBSER, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, receitas que ela tenha decorrentes de prestação de serviços compreendidos no seu objeto. Então, lembra lá quando eu falei para vocês, na aula da lei da criação da EBSER, que, por exemplo, eu sou uma usuária de um plano de assistência privado à saúde e eu preciso de atendimento da EBSER. Ela vai me atender, mas esse meu atendimento gera para ela o ressarcimento do meu plano de saúde sobre a assistência que ela me prestou. É direito dela que receba. Então, aqui na letra A, a gente tem um exemplo disso, da prestação de serviços compreendidos em seu objeto social, tá? Que é a assistência à saúde, como eu falei para vocês, que foi o primeiro lá que a gente viu. Da alienação e bens e direitos que ela possua, é outra fonte, é outro recurso da EBSER. Das aplicações financeiras que ela realizar. Então, ela é uma empresa que ela tem lucro, então ela pode sim realizar aplicações financeiras e tudo isso vai gerar recurso para ela, tá?
dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos, bonificações. Então, também vai fazer parte dos recursos da EBSER. E acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais, tá? Que ela pode, isso pode também ser uma questão na sua prova. A EBSER não pode celebrar acordo com entidades internacionais. Falso, ela pode, tá? E o terceiro ponto dessas fontes de recursos da EBSER são doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. E aí, perceba que tanto faz direito público ou privado, pessoas físicas ou jurídicas, se eles forem destinar realmente a EBSER recursos, tudo ok, tá? E aí, ainda falando sobre recursos, a gente chega na parte do capital social da EBSER. Então, o capital social da EBSER, atualizado de acordo com a última Assembleia Geral que ocorreu e foi publicada, tá? Tá lá no site da EBSER, se você quiser pesquisar lá as publicações da EBSER, tem lá esse Estatuto Social atualizado de acordo com a última Assembleia Geral realizada, tá? E aí, se daqui até a sua prova tiver mais reuniões tiverem, né? E for atualizado esse Estatuto Social, eu vou vir aqui e vou trazer outro vídeo para vocês dizendo, gente, atualizou essa parte agora está assim. E aí, vale ressaltar aqui que o capital social da EBSER, quando ela foi criada, era de 5 milhões de reais, tá? Hoje, ele está atualizado. O capital social da EBSER é de 681 milhões, 560 mil, R$ 45,66, tá? Integralmente sob propriedade da União, desde a sua criação até hoje. O capital social da EBSER, ele está integralmente sob propriedade da União. E aqui tem uma observação interessante que também pode vir na sua prova. A depender da banca que seja escolhida, pode ser uma banca que traga uma questão mais geral, seguindo, né, as vertentes de outras que a gente já viu nas provas passadas, mas se for uma banca mais capciosa, que queira pegar mais entrelinhas, ela vai trazer as observações que às vezes as pessoas não dão tanto valor. E aí eu trouxe aqui essa partezinha em negrito para vocês, porque isso é uma das coisas que às vezes a pessoa lê, mas não fixa muito, mas é importante. O capital social, ele poderá ser alterado nas hipóteses previstas em lei. E tudo isso a gente vai estudar, tá? Mas é vedada a capitalização direta do lucro sem o trâmite pelas contas de reservas. Que contas de reservas, Gi? Reserva legal e reserva de contingência. Lembra que eu falei para vocês nas aulas passadas que existe o lucro decorrente das atividades da EBSER, e aí esse lucro ele vai ser reinvestido novamente para o desempenho de suas atividades, mas ele vai precisar tirar uma porcentagem desse lucro que não vai ser reinvestido para reserva legal e reserva de contingência. E aqui diz, o capital social poderá ser alterado nas hipóteses previstas em lei, vedada a capitalização direta do lucro sem o trâmite pela conta de reservas, que são essas que eu trouxe aqui para vocês, tá certo? E aí, a gente chega aqui na parte da estrutura organizacional da EBSER. Como é que essa empresa hoje ela está estruturada? Quais são os órgãos que a compõem? Quais são as finalidades de cada órgão? Quais são os membros de cada órgão? Por quanto tempo esses membros atuam em cada função? Tudo isso eu vou trazer aqui para vocês, mas inicialmente a gente vai ver essa parte da estrutura organizacional. E aí cabe ressaltar que é importante que você esteja atento na hora da sua prova a ler bem o que o enunciado da questão quer. Por quê? Essa estrutura organizacional que eu mostro para você aqui hoje não é a estrutura organizacional de criação da empresa, por exemplo. Então, você vai precisar ler na sua questão o que é que ela quer. Ela quer a estrutura organizacional atual ou ela quer a estrutura organizacional de criação da EBSER?
Então, esteja atento a isso também. Porque até isso pode ser uma casca de banana na sua prova. Você pode estar tão atento à estrutura organizacional atual que você esquece da passada. E aí, a gente não sabe, mas a banca pensa de toda forma em prejudicar o candidato. Claro, porque eles querem realmente selecionar os mais atentos, os que estudaram mais, os que fixaram melhor o conteúdo. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? A estrutura organizacional de criação da EBSER, ela contava com o conselho de administração, com a diretoria executiva, com o conselho fiscal e o conselho consultivo, certo? Mas hoje, a estrutura organizacional da EBSER, ela é composta por isso aqui que eu trouxe para vocês. Uma Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo e conta também com um Comitê de Auditoria e um Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Toda essa parte da estrutura organizacional, a gente vai aprofundar nas próximas aulas. Eu não trouxe tudo para vocês de uma vez, como eu falei, para não ficar um conteúdo muito denso, muito pesado, e você ter que ter aquela obrigação de absorver tudo de uma vez e terminar não absorvendo nada, embananando tudo, tá? Então, a gente hoje vai entender até aqui, tá? Você vai precisar fixar tudo isso que eu trouxe para vocês e essa estrutura organizacional. E aí, nas próximas aulas, a gente vai destrinchar cada uma delas. Mas é preciso que você também faça mais uma coisa nessa aula de hoje. Você chegou até aqui comigo, então você está focado realmente no seu projeto de aprovação. Então, para você continuar nesse projeto comigo, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e deixa o seu like, claro, porque esse trabalho aqui realmente dá um trabalho danado, trazer tudo isso aqui muito mastigadinho, muito explicadinho para vocês. E eu preciso realmente que você deixe seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante, que é importante para você e traga realmente para que você veja, acompanhe e fique por dentro de toda essa legislação, para gabaritar as 5 questões de legislação da EBSER que vai ter na tua prova. E pensa, uma questão já faz muita diferença na hora da nossa nota, no desempate. Imagina 5. Então, eu vou te entregar essas 5 questões aqui de mão beijada, se você me acompanhar até o final. Até a próxima. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.